Olá, estudante! Está tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o professor Adonias, da disciplina de Ensino Religioso. Muito bom estar com você aqui para juntos aprendermos como o estudo e a interpretação dos textos sagrados influenciam os fiéis a vivenciar os ensinamentos de suas religiões. Antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer em sua tela com o seu celular. Combinado? Antes de começar, vamos passar algumas informações importantes aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Esta aula foi organizada para os anos finais e tem como objetivo trabalhar a seguinte disciplina: reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras diversas. E o objetivo da aula é compreender como o estudo e a interpretação dos textos sagrados influenciam os fiéis a vivenciar os ensinamentos de suas religiões. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula, na qual temos como objetivo perceber a influência dos textos sagrados na vida dos fiéis. O tema de hoje é muito interessante, pois entender que a influência religiosa ensinada através dos textos sagrados não se limita dentro dos templos e espaços sagrados. São estilos de vida que influenciam em todas as áreas da vida dos fiéis e até quem às vezes afirmam não ser religioso. A religião ela pode influenciar na maneira de se alimentar, de vestir, de trabalhar. Diante dessa afirmação, nós podemos perguntar: você é influenciado pelos ensinamentos de sua religião? O jeito de ser, alimentar, vestir e trabalhar tem influência da sua religião? Em nossa aula, vamos perceber a influência religiosa através de seus ensinamentos, usando os livros sagrados. Com esses ensinamentos, determinam comportamento e jeito de ser das pessoas de uma sociedade e até de um país. Para entender e conhecer a influência dos ensinamentos das religiões por meio de seus costumes e tradições, vamos conhecer algumas religiões e seus ensinamentos a respeito do comportamento dos fiéis a respeito de cada uma delas. Os seguidores do movimento Hare Krishna, por exemplo, vestem-se predominantemente com a cor alaranjada, que para eles simboliza renúncia e devoção. Eles seguem uma dieta vegetariana e não comem alimentos que tenham alho ou cebola. Já os judeus, os muçulmanos e os adventistas não consomem carne de porco. No islamismo, a privação completa de alimento, o jejum, também pode ser praticada por motivos religiosos. O Ramadã, o 9º mês do calendário muçulmano, é um período considerado sagrado, no qual os fiéis não devem comer nem beber entre o nascer e o pôr do sol. Ao término de cada dia do Ramadã, depois que o sol se põe e antes que ele nasça novamente, os fiéis se reúnem para se alimentarem. Já no catolicismo, orienta-se não consumir carne vermelha na quarta-feira de cinza, logo após o carnaval, e na sexta-feira santa, que antecede o domingo de Páscoa, por exemplo. Para os católicos, a quarta-feira de cinza é um símbolo do desejo de conversão e da mudança de vida. Você percebeu que esses costumes e tradições dessas religiões geralmente são ensinamentos tirados dos textos religiosos e a interpretação desses registros? Analisando o significado do que é considerado sagrado, entendemos como comunidades ou grupos religiosos interpretam seus textos, vivenciam esse fenômeno, expressam-se no dia a dia e leem o mundo. Pessoas diferentes, com culturas, histórias, meios de convívio e entendimentos distintos dos que consideram sagrado, podem interpretar o mesmo acontecimento de formas diversas. Não entender o contexto e a cultura de um povo pode levar a interpretações equivocadas dos seus textos.
Um exemplo disso marcou o início do século XXI. A interpretação errônea do calendário maia, como podemos ver em nosso telão, levou muitos a crer que o fim do mundo ocorreria no dia 21 de dezembro de 2012. Governos chegaram a se pronunciarem para acalmar a população diante dos rumores do fim do mundo. Através da interpretação do livro sagrado dos maias, esse povo fazia a contagem do tempo de forma cíclica, observando os astros e os fenômenos da natureza. Os maias notaram que havia uma repetição e entenderam, então, que o universo, o sagrado e a vida era marcado por repetições. Saber que a vida de ciclos era tão importante para o povo maia poderia ter evitado transtorno para aqueles que interpretam equivocadamente o calendário. O fim, para a visão do mundo maia, significava apenas um recomeço. Para eles, nada acabava de fato, mas se transformava ou deixava de existir para dar lugar a outra coisa. Diante desses acontecimentos, podemos destacar que é preciso estudar cuidadosamente os textos sagrados, considerando os aspectos culturais, a época e o lugar da comunidade que os produziu. Quero convidar a conhecer esses livros que organizam e determinam o jeito de ser, agir e conviver de um povo e as tradições dessa determinada religião. Podemos citar os livros sagrados das religiões: o budismo, Tripitaka; confucionismo, Analectos; cristianismo, a Bíblia; o espiritismo, Codificação Espírita; o hinduísmo, Vedas; o islamismo, Alcorão; Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, Livro dos Mormons. Também nós temos religiões africanas. Não havia textos escritos, o conhecimento foi transmitido oralmente. Religiões indígenas brasileiras. Também não havia textos escritos, o conhecimento foi transmitido oralmente. Também temos o taoísmo, Tao Te Ching. Tem a Umbanda. Não havia textos escritos, o conhecimento foi transmitido oralmente. O zoroatrismo, a Vesta, e o judaísmo, a Torá. Quando ouvimos citar várias religiões e seus livros sagrados, percebemos a diversidade religiosa que existem no mundo e que algumas delas estão presentes em nosso meio que vivemos. Conhecemos alguns fiéis que fazem parte do nosso convívio. Diante dessa percepção, temos que destacar que o respeito a essa diversidade religiosa é garantida por lei em nossa Constituição Federal. Porém, eu quero convidar você a perceber que mesmo nessa diversidade religiosa, elas têm valores em comum. Mesmo com culturas, histórias e entendimentos distintos a respeito do sagrado, a boa convivência e o diálogo interreligioso são fundamentais para perceber. O que nos une é a busca por uma sociedade melhor. É considerando essa visão que devemos interpretar os textos sagrados. Os 10 mandamentos, por exemplo, são válidos para os judeus e para os cristãos. Estão registrados na Bíblia e na Torá e constituem um código de conduta e de ética. Além desses mandamentos, Jesus ensinou aos seus discípulos o que chamou de um novo mandamento. Dou-vos um mandamento novo, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. No Alcorão, por exemplo, além de um código penal que estabelece crime e penas, há um código civil que regulamenta a vida dos fiéis e prescreve a justiça em todas as circunstâncias, mesmo em relação àquelas vistas como inimigos ou adversários. Já no jainismo, religião indiana antiga, os monges e as monjas estão vinculados a 5 grandes juramentos: não matar e não provocar dor, não mentir, não roubar, manter a castidade e não possuir
nada. E os ensinamentos no Tripitaka, um dos textos sagrados do budismo, referem-se os 4 preceitos fundamentais: procurar boas companhias, entender a lei, fortalecer a mente por meio da reflexão e praticar a virtude. Conhecer diferentes religiões e textos sagrados nos permite discutir os problemas fundamentais da existência e entender como diversos povos lidam com eles. Vamos apresentar algumas mensagens de algumas religiões. Uma mensagem hinduísta: não faça aos outros aquilo que, se a você fosse feito, causar-lhe-ia dor. Uma mensagem budista: de 5 maneiras, um verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que eles esperam receber e sendo fiel à sua própria palavra. Uma mensagem judaica: não faça ao seu semelhante aquilo que para você é doloroso. Uma mensagem cristã: tudo quanto quer que os outros façam para você, faça-o também para eles. Uma mensagem muçulmana: ninguém pode ser um fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Os textos sagrados contêm ensinamentos básicos das religiões e podem influenciar a estrutura de uma sociedade. Nos Vedas, por exemplo, coleção de textos sagrados do hinduísmo, existe a explicação da divisão de sociedade em castas. Casta se refere ao sistema de divisão da sociedade com base no costume e na condição social. Você aprendeu sobre os textos sagrados e é bem verdade que com esses conhecimentos pode levar a ter ideias diferentes sobre as religiões. O importante é manter o convívio pacífico, ou seja, um diálogo interreligioso. A base das religiões é o amor e o respeito, valores presentes nos textos sagrados. Na globalização, podemos afirmar que ela também está presente na religiosidade do povo e através desses conhecimentos e o respeito são as chaves para a tolerância religiosa, ou seja, o respeito a todas as crenças e o jeito de cada pessoa ser e até aquelas pessoas que afirmam que não têm religião. Eu preciso te avisar, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer na sua tela com o seu celular. Estamos chegando ao final de nossa aula. Vamos propor uma atividade para ver se realmente você aprendeu o conteúdo proposto nessa aula. Analise as informações a seguir e indique V nas verdadeiras e F nas falsas. Vamos lá? Primeiro, os ensinamentos dos textos sagrados são seguidos apenas durante cultos religiosos. Segundo, é possível compreender a história e a cultura de um povo por meio do estudo dos textos sagrados? Terceiro, os textos sagrados não devem ser estudados nem questionados, pois têm uma única interpretação possível? Existem diferentes interpretações sobre o ensinamento dos textos sagrados? Vamos analisar e ver se você respondeu certo? Olha, a primeira. Nós perguntamos: os ensinamentos dos textos sagrados são seguidos apenas durante os cultos religiosos? É falsa, porque não se restringe
apenas durante os cultos. É o estilo de vida, é um jeito de ser que os textos sagrados trazem para as nossas vidas. Segundo, é possível compreender a história e a cultura de um povo por meio dos estudos dos seus textos sagrados? Verdadeiro. Nós aprendemos durante a nossa aula que isso é possível sim, que tem influência da religiosidade na nossa história e na cultura dos povos. Terceiro, os textos sagrados não devem ser estudados nem questionados, pois têm uma única interpretação possível. Essa afirmativa é falsa, porque nós aprendemos que, dependendo da época e o momento que estiver acontecendo, as interpretações podem ser variadas. Eu quero até fazer um destaque aqui, por exemplo, no cristianismo. Mesmo usando a Bíblia Sagrada, há várias interpretações. E por último, existem diferentes interpretações sobre ensinamento dos textos sagrados. É verdadeiro, porque existem realmente várias interpretações e com o passar do tempo, essas interpretações acontecem. Como foi? Acertou tudo? Gabaritou? Eu espero que sim. Vamos relembrar o que aprendemos nessa aula? O modo de vida de uma pessoa ou de um grupo religioso é orientado por princípios expostos nos textos sagrados. A religião pode influenciar na maneira de se alimentar, de se vestir e de trabalhar. Cada indivíduo e cada grupo vê o mundo de maneira diferente. O certo e o errado não são iguais para todos. Textos religiosos e a sua interpretação. E diversas religiões, valores comuns entre elas. Chegamos ao final de nossa aula. Tenho que avisar, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer em sua tela com o seu celular. Olha, esperamos que esta aula tenha sido muito proveitosa para você, assim como foi para nós. Aguardando você em outras aulas. E não se esqueça, mesmo distante, nós estamos juntos. Tchau, tchau!